Oi, já que hoje é segunda-feira, nós vamos ter o quadro que vem por aí, onde fazemos as projeções ou damos os palpites a respeito dos principais indicadores que vão ser divulgados aqui no Brasil e no mundo. Aqui no nosso país, nós vamos ter dados especialmente interessantes a respeito da inflação, vendas do comércio varejista e volume dos serviços prestados em julho. Sobre segunda-feira, eu quero tratar de um assunto delicado, gente. Eu não tenho mania de falar a respeito das questões estaduais. Eu moro no Rio Grande do Sul e o nosso estado foi assolado, especialmente no Vale do Taquari, por enormes enchentes causadas em princípio por anticiclone polar. Tal situação está gerando uma enorme corrente de solidariedade, não só aqui no estado, mas também de todo o país, de alguns lugares do mundo, acredito eu. Mas será que o governo federal ele está se portando de maneira digna em relação a esse evento? E aí eu tenho que colocar para vocês uma situação que me leva a crer que o Rio Grande do Sul poderia receber melhores atenções, um pouco mais de carinho por parte dos nossos governantes federais. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, como eu estava falando, eu não tenho o costume de me deter, a não ser em casos especialíssimos, em análises estaduais ou mesmo municipais. Isso eu faço nas minhas consultorias individuais. O foco do Fora de Curva é economia, política, geopolítica, até cultura, ciência, em termos globais e em termos brasileiros. Mas existiu um fato aqui no Rio Grande do Sul, como eu mencionei. Na segunda-feira, a partir da segunda-feira da semana passada, nós aqui, porque eu moro em Porto Alegre, mas eu estava no centro do desastre, que foi no Vale do Rio Taquari, a mais ou menos 100 quilômetros daqui, essa região foi atingida por uma enorme catástrofe. O tal do anticiclone polar, e dizem algumas pessoas, uma mal planejada abertura de barragens, provocou inundações gravíssimas em vários municípios que simplesmente acabaram. Olha, foram 93 municípios afetados, mais ou menos 20% de todas as cidades que existem no Rio Grande do Sul. Foram resgatadas de enchentes 3.130 pessoas. Nós temos aqui 4.794 desabrigados registrados até agora, desalojados 20.490 pessoas, afetados 340.918 almas aqui do Rio Grande do Sul, feridos 924 e mortos, gente, já foram 46 pessoas que já deixaram esse mundo por conta dessa barbaridade. É claro que, em princípio, essas intempéries climáticas podem ser atribuídas a causas naturais, mas isso não exime a responsabilidade de governo que se pretende ser governo. E por que eu estou colocando isso? Sim, como eu falei na introdução, existe muita corrente de solidariedade em várias regiões, vários municípios, até já existem donativos em termos de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, material de construção, mais do que necessário. Em outros locais ainda está faltando muita coisa. Mas veio o governo federal e a primeira coisa que disse: 800 mangos para cada atingido. Será que isso aí paga uma vida destruída? Lógico que um ente estatal não vai ter obrigação de suprir ou de repor toda uma vida deixada para trás. Mas R$800, vamos convir, gente, que dentro da gigantesca catástrofe que aconteceu é praticamente nada. E aí também vem o vice-presidente Geraldo Alckmin com uma postura mais assertiva e falou em liberar 800 milhões de reais para a reconstrução dos locais mais atingidos. Aí fica mais razoável. Mas o que eu quero falar é a postura, pelo menos divulgada, por parte do nosso presidente Luiz Inácio da Silva. Ao mesmo tempo em que ele desconhecia no dia 7 de setembro a catástrofe que estava ocorrendo aqui em Porto Alegre, seria o caso de cancelar todos os desfiles, na verdade, e mandar missões do Exército para ajudar no resgate, no abrigo das pessoas, ele ainda vai para a Índia. Tudo bem, é um compromisso de chefe de Estado com a sua primeira-dama dançando, quer dizer, ela não tem nada a ver com isso, mas foi uma cena um tanto quanto, diríamos assim, grotesca. Mas o que me pegou pesado, gente, que me deixou indignado, foi a notícia de que, nesse meio tempo, o presidente da República está sonhando com seu novo avião para viagens internacionais. Vamos lembrar,
Fernando Henrique Cardoso tinha um 707 que ele mesmo carinhosamente apelidava de sucatão. Quando ele deixou o governo, o novo então presidente Luiz Inácio da Silva, em 2003, determinou a aquisição de uma nova aeronave com mais conforto, com mais segurança, em tese, chamada pelas pessoas de Aerolula. Esse avião ainda deve estar prestando serviços à Força Aérea Brasileira, não sei se é o avião titular do presidente da República ainda, mas ele está pleiteando ou exigindo um novo meio de transporte aéreo que inclua algumas coisas como cama de casal, como escritório pessoal, chuveiro, não sei mais o que é. Gente, eu não vou dizer que o presidente da República não tem que ter conforto, mas vamos resguardar as proporções, ou vamos resguardar os tempos históricos. Em um momento em que o Brasil está precisando de dinheiro para um monte de coisa, e ainda mais por essa catástrofe, não só geográfica, mas humanitária aqui no Rio Grande do Sul, ele fala em gastar 400 milhões de reais no conforto pessoal dele próprio, e vamos colocar junto aí também mais uma pessoa, para não sermos injustos, a primeira-dama. Será que isso aí cabe, nesse momento especialmente, para um presidente da República, para a instituição presidência da República? Só vou fazer uma continha para vocês. A aeronave que está sendo sondada para compras e que custa 400 milhões, com todos esses luxos, parece que é de um dirigente de futebol, não tenho certeza, lá da Arábia Saudita. Então, é 400 milhões de reais. Se nós dividirmos esses 400 milhões de reais pelas 340.918 pessoas atingidas por conta desse desastre ambiental que ocorreu, desse desastre natural que aconteceu, nós teríamos para cada um nada mais nada menos que R$ 1.173,30. Juntando a isso os R$ 800 que o vice-presidente Geraldo Alckmin prometeu para a população daquele local, nós teríamos uma ajuda de mais de R$ 2.000, que estaria mais próximo do razoável para uma situação dessas. E considerando, gente, é lógico que não foi todo mundo atingido, apesar que cidades como Mussum, 80% da população perdeu suas casas. Então não é muito distante não, os cálculos mais precisos vão chegar nos próximos dias. Mas mesmo assim, o que vocês acham que é importante numa situação dessas? É lógico que quando tem uma sociedade ou até uma família que prospera, nada melhor do que praticar alguns luxos para melhorar o padrão de vida. É aquela coisa, uma unidade familiar que está ganhando um dinheirinho a mais, por que não vai comprar um videogame para o moleque que foi bem na escola para ele se divertir mais? Mas se esse moleque mora, por exemplo, em Mussum, ele não tem mais casa. Será que essa família, é óbvio que vai mudar seu planejamento para buscar pelo menos sobreviver, pelo menos voltar a ter as condições básicas de uma vida decente? Acredito que é nisso que o presidente da República e sua assessoria mais direta deveria pensar nesse momento. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o IBGE deve divulgar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, inflação oficial brasileira. Os analistas de plantão estão projetando uma alta de 0,30% nos preços referentes ao mês de agosto. Acho que vai ser por aí mesmo. Ressalto que no mês anterior, ou seja, julho, a inflação foi de 0,12%. Isso mostra a tendência que nós havíamos apontado de aceleração, que pode ser inclusive um pouquinho maior por conta da alta do preço dos combustíveis e vários outros fatores que estão pressionando os preços aqui no Brasil nas últimas semanas, incluindo aí uma pressão que aparentemente não aparece, mas já se faz presente, que é o aumento exagerado dos gastos públicos federais. Na quarta-feira, o dado do nosso destaque agora não vai ser do Brasil e sim dos Estados Unidos, vai sair a inflação deles, o índice de preços ao consumidor norte-americano, onde está sendo previsto uma alta de preços da ordem de 0,6%. Isso aí, se for verdade, se for 0,6%, significa uma derrota para a economia norte-americana no sentido de um monitoramento um pouco mais controlável da inflação. Resultado,
próxima reunião do Federal Reserve, Banco Central deles, deve arbitrar mais uma alta da taxa básica de juros por lá. E isso afeta, sim, o Brasil, porque quanto maior os juros nos mercados com economia segura, menos aqui pode cair os juros, porque o Brasil realmente, em termos de segurança para o investidor internacional comparado ao resto dos países, pelo menos as economias mais fortes, é meio fraquinho. Então, aqui, para compensar investimento, tem que ter um juro muito mais alto, e isso pode, sim, cercear uma queda mais acentuada ou até a própria queda da Selic na próxima reunião do cupom, que está agendada para os dias 19 e 20 de setembro, agora próximos. Já na quinta-feira, nosso destaque vai ser também do IBGE. Eles vão divulgar o indicador referente ao setor de serviços do Brasil, o volume de serviços prestados no mês de julho, frente a julho do ano passado. Como eu venho comentando nas últimas edições do Fora de Curva nos últimos meses, esse setor da economia ainda está em crescimento, mas em forte desaceleração. A projeção é de uma alta, repetindo, de julho agora de 2023 frente a julho de 2022, de algo em torno de 3%. Talvez menos, talvez um pouquinho mais. O importante é que está desacelerando. Só lembrando que o indicador de outubro do ano passado foi alta de 9,5%, de março desse ano 6,3%, e agora talvez nós cheguemos abaixo de 3%. Então, como eu falei, vou repetir, desaceleração forte, e isso certamente vai impactar nos resultados da atividade econômica brasileira no segundo semestre desse ano. Eu tenho pessoalmente convicção que o indicador de serviços até outubro, mais tardar novembro, dezembro, já vai estar no vermelho, já vai estar em queda, pela própria dinâmica que eu estou observando na economia brasileira nas últimas semanas e meses. E agora, para fechar o Fora de Curva de hoje, vamos trabalhar sobre o indicador da sexta-feira, mas antes disso, eu não posso deixar de pedir o seu like, o joinha ou o gostei, como os outros youtubers falam, também o compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira, ou é uma das primeiras vezes, se inscreva e clique no sininho das notificações para receber. Tão logo saia a edição de mais um vídeo, você vai ser avisado e vai poder saber muitas coisas por antecedência antes de várias pessoas. Isso é uma coisa legal. Na sexta-feira, gente, vai sair também publicado pelo IBGE as vendas do varejo do Brasil em relação a julho, repetindo, frente a julho do ano passado. No mês anterior, que foi divulgado esse indicador referente a junho, houve uma alta de 1,3%, depois de 2 meses consecutivos de queda, e a tendência dos analistas de plantão sobre as vendas do varejo brasileiro é de uma alta de 1,6%. Não acredito que chegue nesse patamar. Se crescer, vai ser em patamares muito inferiores. E ainda tenho que destacar o que eu sempre venho destacando desde o ano passado. Em função da alta de juros, que ainda está elevadíssima, em 13,25%, e também por conta da própria desaceleração e da insegurança dos consumidores brasileiros, eu tenho claro que vai haver uma separação muito evidente em 2 segmentos do varejo. Aqueles de consumo imediato, que tendem a ficar estáveis, com uma pequena queda ou pequeno crescimento, lembrando que agora tem um fator de virada em combustíveis, porque já em julho o preço dos combustíveis vai estar superior ao que tinha em julho do ano passado, por conta da reoneração fiscal desses energéticos. Então a expectativa é, nos produtos de consumo imediato, posso estar exagerando positivamente, vai haver um pequeno crescimento. Mas no lado dos produtos de consumo duráveis, aqueles que normalmente as pessoas financiam as compras, esses aí devem ter uma queda bastante, mas muito acentuada. Colocando aí também a questão de veículos, que em junho teve alta por conta dos benefícios fiscais, que se encerraram, e em julho já há uma perspectiva de queda. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana, muito produtiva. E vou lembrar, se vocês têm alguma disponibilidade,
e podem contribuir, façam essa contribuição para alguma entidade que está arrecadando em favor dos flagelados, das vítimas das enchentes do Vale do Rio Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. É uma situação muito grave, nós já conversamos sobre isso. Acho que, em termos federais, o governo, especialmente a liderança maior do país, tratou isso com um certo desdém. Espero que ele se recupere publicamente desse descaso, mas não é essencialmente dinheiro, gente, é gêneros alimentícios, material de limpeza, material de construção e outras coisas que ajudam, pelo menos nesse momento, a abrigar dezenas, centenas de milhares de pessoas muito, mas muito prejudicadas por conta desse anticiclone polar que passou aqui pelo Rio Grande do Sul e parece que vai vir outro aí, se não me engano, quarta ou quinta-feira. Por hoje era isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço em cada um de novo. Uma excelente semana. Até breve. Tchau.